Menino, pois quando eu vi seu WhatsApp, eu já estava no 16 falando. Porque quando você travou, a gente ficou falando, né? Que travou. Aí você levou um tempinho até sair, você cair da reunião. Entendi. Tá bom, então volta aqui. E aí a gente tem 7 passos para revisão de literatura, né? Formulação de pergunta, localização dos estudos, avaliação crítica dos estudos, coleta de dados, análise e apresentação dos dados, interpretação dos dados, aprimoramento e atualização da revisão. E aí eu tenho as definições tanto para a revisão sistemática como para a revisão integrativa. A revisão sistemática, ela busca a evidência mais alta sobre algo. Ela é considerada um estudo observacional, retrospectivo ou experimental de recuperação e análise crítica da literatura. Ela tem uma elevada evidência científica e é utilizada para tomada de decisão, né, na prática ou gestão. Inclui a avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Em relação à revisão de literatura integrativa, ela reúne estudos de diversas metodologias. Ela é mais objetiva para compreender um determinado evento mediante estudos pregressos. Ela possibilita reflexões visando estudos futuros, engloba dados teóricos e empíricos, permite uma análise quantitativa dos dados analisados. Então, o que é evidência científica? Ela aponta para a qualidade do que é evidente, do que está claro. Mas essa evidência, ela surge a partir do... Peraí, um barulho aqui. A partir das pesquisas científicas, né? Ela é formada pelo conjunto de informações utilizadas para confirmar ou negar uma teoria ou hipótese científica. Ela existirá somente por meio de pesquisas científicas. As evidências científicas são obtidas por meio de resultados de pesquisas objetivas e científicas, realizadas por meio de procedimentos que incorporam critérios de validade, né, que são considerando todos os possíveis vieses, todas as possíveis fontes de erro ou bias, né, como nós chamamos. Isto é, são obtidas por procedimentos que se aproximam ao máximo da realidade dos fatos. E aí nós temos a educação baseada em evidência, né? Um fato só é evidente se ele confirma ou refuta uma afirmação, hipótese ou proposição. E essa evidência só pode ser considerada uma evidência científica se passar pelo teste da relevância, suficiência e veracidade. Então, na verdade, esses 3 atributos, eles estão interligados, né? A gente só pode tratar de evidência quando nós temos aí alguma informação que foi construída a partir do desenvolvimento de uma pesquisa. Aí eu trago um exemplo aqui, né, para vocês. Porque tem menos pessoas morrendo de Covid agora, né? Agora eu botei 2021, mas 2022, do que em maio de 2020. E aí a gente tem algumas informações, né? Do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O pesquisador fala o seguinte: quando ele, o paciente, chegava lá em março, não havia qualquer protocolo baseado em evidências que se mostrasse efetivo. E hoje temos evidências. O que é que ele está querendo dizer? Que quando o paciente chegava lá, né, naquele período de março, quando ele chegava no hospital, eles não sabiam o que fazer. Então, os primeiros pacientes, eles foram testando, né, porque tinham que prestar assistência. E aí isso já foi gerando conhecimento, né, que aí eles foram analisando a partir do que já se sabia, e aí a gente tem vários artigos e pesquisas já, né, com 2 anos de pandemia, mostrando sobre o melhor manejo clínico para Covid-19. E aí a gente tem também outra situação, quase 2 milhões de pacientes, né, já tomaram a segunda dose. Na verdade, a gente já passa aí para a 4ª dose. E aí o que é importante? Aqueles que pretendem utilizar-se de revisão de literatura devem
aprender seu percurso e seus pressupostos, desenvolver habilidades de análise de artigos científicos, desenvolver habilidades de síntese de resultados encontrados e analisar criticamente as evidências encontradas nos diferentes contextos da prática. O que eu quero dizer? É muito importante que vocês valorizem a disciplina de metodologia, quando os professores vão falar sobre como desenvolver a pesquisa, quais são os tipos de metodologia a serem adotadas. Porque quando vocês forem ler os artigos, é esse conhecimento de vocês, de saber como um estudo ele é desenvolvido, que vai permitir essa análise crítica, de dizer o seguinte: realmente esse resultado é um resultado importante, porque esse estudo ele foi desenvolvido com um certo rigor metodológico. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para poder ter a capacidade de analisar criticamente a qualidade dos resultados de um estudo. E aí, quais são as etapas em comum? Né? A gente tem a etapa de planejamento, de coleta e de análise. Na etapa de planejamento, que são comuns a todas as revisões. Né? Nas etapas de planejamento, a gente tem aí a questão de pesquisa, o objetivo e tipo de revisão, elaboração do protocolo de pesquisa. Na etapa de coleta, a gente tem o acesso às bases, né, com registro dos dados quantitativos e qualitativos, a aplicação dos filtros. O que são os filtros? Quando vocês fazem, por exemplo, eu quero textos a partir de 2020. Então, isso é um filtro, você fez um recorte. Não, eu quero textos só do Brasil. É outro recorte, é um filtro. Então, você filtrou textos apenas de pesquisas que foram desenvolvidas no Brasil. Análise dos títulos e resumos e a seleção dos estudos, né? A escolha desses estudos. E a análise, aí a gente passa pela exclusão dos textos das duplicações, né? E a gente tem também a leitura na íntegra com produção de planilha e análise. Então, em relação às etapas da revisão integrativa, nós temos como etapa 0 o cultivar um espírito de investigação, né? Que é isso, é vocês cultivarem essa vontade de pesquisar, que é a condição que nos leva a ter uma revisão integrativa, né? A gente precisa querer fazer isso. Então, trata-se como uma metodologia que, na relação custo-benefício, contribui para o avanço da ciência, além de proporcionar a síntese de conhecimento e incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos. Então, esse aqui é praticamente a estruturação de um protocolo de revisão, que eu vou falar sobre isso durante, né, todo o nosso momento de discussão hoje, e vocês provavelmente serão cobrados pelos orientadores de vocês pela construção de um protocolo de revisão. Quando um aluno chega para mim, que vai fazer uma revisão de literatura, a primeira coisa que eu questiono é: vamos construir um protocolo de revisão. Fez o protocolo de revisão? Porque parece chato, parece que dá trabalho, mas depois que vocês constroem o protocolo, tudo fica mais fácil, porque qualquer dúvida que vocês tiverem na hora da leitura dos textos, vocês voltam para o protocolo, é aqui, eu pactuei que seria dessa forma. Então, ele é um norte, né? Ele é orientador para que vocês desenvolvam uma boa pesquisa em relação à revisão de literatura. E aí a gente vai para a primeira etapa, né, que é a identificação do tema e seleção da questão de pesquisa. Então, a gente tem a definição do problema, como eu já falei, formulação de uma pesquisa, de uma pergunta de pesquisa, definição de estratégia de busca, definição de descritores, definição das bases de dados. A segunda etapa, que é estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, que a gente vai, a partir do uso das bases de dados, busca dos estudos com base nos critérios que vocês elencaram. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ninguém se aperreie, calma. Primeiro eu vou mostrar todas as etapas, em seguida eu venho detalhando isso aí. A terceira etapa é a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, né? Então, é uma leitura prévia do resumo, palavras-chave, organização desses estudos. Então, a organização é um ponto muito fundamental, tá? Para a realização de uma revisão. Já abre uma pasta no computador, bota lá revisão integrativa, para a gente não ter confusão nesse sentido.
A quarta etapa é a categorização dos estudos selecionados, né? Elaboração e uso da matriz de síntese, vou falar sobre isso também. Categorização e analisar as informações. Formação de uma biblioteca individual. Por exemplo, uma coisa são os estudos que vocês escolheram de acordo com o que foi selecionado, são os estudos selecionados. Outra coisa são todos os outros estudos que vocês acabaram lendo, mas que não se enquadravam nos seus critérios de inclusão e exclusão. Esses estudos, eles podem, e muitas vezes são, super importantes para a escrita do texto, porque eles nos embasam de conhecimento. Né? Às vezes, o estudo, ele às vezes diz até mais do que aquele que foi selecionado. Mas como nós temos um rigor metodológico na revisão de literatura, né? Como eu já falei, eles acabam não sendo incluídos. A quinta etapa, a gente tem aí a análise e interpretação dos resultados e a discussão dos resultados. E a sexta etapa, a gente tem a apresentação da revisão e síntese do conhecimento, criação de um documento que descreva detalhadamente a revisão e propostas para estudos futuros. Aqui eu trago alguns exemplos, mas aí a gente vai detalhar um pouquinho mais. Espera aí, porque não... Sim, tá certo. Aqui, por exemplo, esse texto, tá? Análise de dados do ENAD e ENEM, uma revisão sistemática da literatura. O título já está assim. Foi publicada nessa revista, a avaliação, que, se eu não me engano, ela é A1. Ela é A1 para o ensino. E aí, no resumo, diz o seguinte: no Brasil, a entidade responsável por promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional é o INEP, com o intuito de analisar a educação básica, dentre outras avaliações. O INEP aplica o ENEM, né? E para avaliar a qualidade da educação superior, e pela aplicação desses exames, é possível observar o desenvolvimento tanto do estudante quanto das instituições, e assim calcular indicadores de qualidade que, dentro de um contexto, organizarão decisões. Este trabalho apresenta uma revisão sistemática, com o intuito de identificar os objetivos e tipos de análise. Percebam que aqui no método, ele não falou como foi feito, ele falou sobre o que trata o estudo. Aí lá, quando eu fui ler o estudo, o método mesmo, ele dizia: essa revisão sistemática foi guiada por uma questão de pesquisa principal. Qual foi a questão? Que tipos de análises têm sido realizadas com base nos dados do ENEM e do ENAD? E quais são os seus objetivos? Ele usou, né, os conectores aí, OR, na base de dados Google Escolar. Uma biblioteca, ele fala quais, ele define, né, o que é a biblioteca. Ele coloca que foram extraídos artigos, dissertações e teses entre 2005 e 2016. Perceba que a gente já está falando sobre filtros, escritos em inglês e português, ou português, né, na verdade. E foram excluídos aqueles trabalhos que não se tratam de ENEM ou ENAD, ou que não responderam essa questão de pesquisa, que foi a questão guiada para nortear a revisão. Então, percebem que no resumo, ele deixa muito a desejar sobre como foi feito. E, às vezes, quando a gente vai selecionar um texto, às vezes não. Uma das etapas é o título e o resumo. Em seguida, é que a gente passa para o texto. A gente já lê o título, se enquadra no meu tema. Não, não se enquadra. A gente lê o resumo, tem a ver com o meu tema. Não, não tem. Então, percebam que a gente tem que ter muito cuidado com a escrita do resumo, porque, às vezes, o nosso texto deixa de ser lido porque o resumo não está bem convidativo. Aqui eu tenho outros exemplos, mas eu vou passando para a gente discutir, ter mais tempo para discussão. Então, voltando, né, falando um pouquinho agora com calma. Em relação à primeira etapa, a gente tem a identificação do tema e seleção da questão de pesquisa. Então, quais são os objetivos a serem alcançados? É isso, é definir o problema de pesquisa, qual é a questão a ser respondida. Formular uma pergunta de pesquisa. Definir os descritores. O que é descritor? Vou falar daqui a pouco.
Definir a estratégia de busca nas fontes de dados. O que é uma estratégia de busca? Onde você vai realizar aquela busca? Vai ser no Google Acadêmico? Vai ser no Cielo? Onde você vai realizar essa busca? Vai ser com o descritor Lei Maria da Penha, mulher, porque são palavras que são descritores para esse tema. Então, é isso, definir essa estratégia. E aí, para a definição da questão de pesquisa, a gente tem algumas estratégias que podem ajudar na construção dessa pergunta. Não é obrigatório que seja utilizada a estratégia PICOT ou PICODE, né? O que vai mudar é só se você tem realmente a obrigatoriedade de escolha da metodologia do desenho do estudo. Então, mas eu vou falar para que vocês tenham esse conhecimento, né? Não obrigatoriamente a pergunta, ela tem que ser construída dessa forma, mas isso facilita em alguns momentos. Então, a questão formulada deverá conter os seguintes elementos. O P, né, que é em quem, em quais pessoas foi realizada, né, a pesquisa ou a intervenção. O I é como foi feita essa intervenção. O C, se essa intervenção pode ser comparada a outros tipos de intervenção. Quando eu falo intervenção, entendam pesquisa ou aplicação, tá? O O, quais os efeitos causados pela intervenção e como afetou a população. E o T, qual foi o tempo necessário para se realizar essa pesquisa. Então, são itens que vocês podem construir a pergunta já colocando essas informações, porque vai facilitar na hora de vocês selecionarem os estudos. Vocês podem trocar, porque não se aplica ao que eu quero. Não, eu não quero em relação ao tempo, eu quero em relação ao desenho de pesquisa. Então, vocês podem trocar o T pelo D, né? E aí vocês fazem a pergunta de vocês. Então, o que são descritores ou palavras-chave, né? São coleções de termos organizados segundo a metodologia na qual é possível especificar as relações entre conceitos com o propósito de facilitar o acesso à informação. Os vocabulários são usados como uma espécie de filtro entre a linguagem utilizada pelo autor e a terminologia da área. Também pode ser considerado como assistente de pesquisa, ajudando o usuário a refinar, expandir ou enriquecer suas pesquisas, proporcionando resultados mais objetivos. Isso é o conceito de descritor, palavra-chave, de acordo com a literatura. O que é uma palavra-chave? O que eu costumo dizer para os meus alunos? Ai, professor, eu quero pesquisar sobre a Lei Maria da Penha. Faz uma pesquisa sem nenhum rigor metodológico, essa é a primeira fase. Entra no Google normal, né, e bota lá, Lei Maria da Penha. Abrem artigos. Quando vocês abrirem os artigos, vão aparecer... Desculpe, gente. Ainda bem que é virtual. Vão aparecer vários artigos, e aí vocês vão ler o resumo. Abaixo do resumo vão ter as palavras-chave ou descritores. Vocês vão pegar essas palavras-chave e vão começar a testar para ver qual que é a palavra que mais se identifica com o tema que você quer pesquisar. Então, percebam que não existe uma fórmula. É querer fazer, né? É realmente ter aí o instinto de pesquisador. Então, qual é a melhor estratégia? Essa que eu estava falando agora para vocês. Após encontrar os descritores, aí vocês precisam entender que a palavra-chave não é só uma, né? E às vezes a palavra-chave ela pode ser composta. Mas que a gente pode combinar as palavras-chave para ter a melhor, encontrar os melhores estudos, né, para o meu tema. Por exemplo, eu quero saber sobre Lei Maria da Penha, sobre o ensino da Lei Maria da Penha em universidades públicas, em universidades privadas. Não, eu quero saber sobre a divulgação da Lei Maria da Penha na educação básica. Aí você vai colocar provavelmente o quê? Lei Maria da Penha seria um descritor. Ensino talvez fosse um descritor, mas aí teria que testar para ver realmente. E deixa eu ver, educação básica provavelmente seria um descritor.
ou ensino e crianças, né? Divulgação também seria provavelmente um descritor. E aí a gente vai colocar os operadores booleanos, que é aí o que é o operador booleano, né? É o and, or ou and not. Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo, A, B, A, B, A, B, explica bem direitinho. And, ela restringe a busca, né? Encontra documentos que contenham ambos os assuntos. Por exemplo, eu quero Lei Maria da Penha e Educação Básica. O A seria Lei Maria da Penha e o B seria Educação Básica. Mas alguns estudos falam sobre os dois. Então, o and é esse que está mais restrito. O or, ele amplia a busca, né? Eu quero as informações que falem sobre um ou outro. E o and not, ele restringe também quando ele exclui algumas informações. E aí, o que é? Vocês precisam saber, né? Que quando a gente vai aperfeiçoando, aí vai ser para quando vocês realmente já estiverem fazendo revisão de literatura, a gente tem algumas opções, né? O asterisco, por exemplo, no final de uma palavra, serve como substituto para qualquer letra. Por exemplo, se você coloca neuro, asterisco, eu vou encontrar neurológica, ou neuroimunológica. Então, a gente encontra todas as palavras derivadas de neuro. As aspas, né, elas são utilizadas para limitar a busca. Ele, no caso, apenas os termos que estiverem adjacentes no texto. Ou seja, neurological disorders. Ele mostrará apenas os resultados que contiverem essas duas palavras juntas, sem nenhuma outra palavra entre elas. E aí a segunda etapa, né, que é o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, quais são os objetivos a serem alcançados nessa etapa? Usar as bases de dados para buscar os artigos originais e utilizar os critérios de inclusão e exclusão nessa busca. O que são critérios de inclusão e exclusão? Você precisa dizer o que é que você quer que tenha nesses estudos. Quando você colocar, por exemplo, estudos que eu estava falando sobre a Lei Maria da Penha e divulgação na educação básica. Ele fala de estudos... eu achei um estudo que fala sobre Lei Maria da Penha e divulgação, mas não é na educação básica. Então, eu excluo. Então, um critério de exclusão é estudos que não abordem a educação básica. Tá ficando claro, né? Qualquer dúvida a gente vai falando. Desculpa. E aqui eu tenho algumas imagens que mostram várias bases de dados disponíveis aí na internet para vocês buscarem textos, né? Para além do Google Acadêmico, para além da Cielo, a gente tem aí muitas bases de dados. Então, eu falo um pouquinho sobre o periódico CAPES, que é importante que vocês fiquem cientes, né? Porque vocês estão na graduação, daqui a pouco vocês estarão numa especialização, no mestrado, né? Então, é importante vocês entenderem que o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que é quem regulamenta, muitas vezes, os programas de pós-graduação, consiste em uma biblioteca virtual que promove o acesso a produções científicas internacionais e tem o objetivo de promover acesso irrestrito aos seus usuários, né, de democratizar o acesso e de capacitar os usuários quanto ao uso do acervo, né? Existem várias opções de treinamento. Então, no periódico CAPES, nós temos aí mais de 45 mil títulos completos, 130 bases referenciais, temos livros, estatísticas, normas técnicas e conteúdo audiovisual. Aqui é um exemplo de busca na Cielo, né? Eu geralmente oriento que a busca ela aconteça em pesquisas avançadas. Quando vocês colocarem Cielo no Google, coloquem pesquisa avançada, e aí você coloca os descritores que vocês identificaram, tá?
A gente pode ter um momento para fazer esse treinamento, mas eu acho importante primeiro eu ir falando e a gente depois para discutir. A terceira etapa, né, que é a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados. Após selecionar os artigos originais, deve-se avaliá-los quanto aos critérios de inclusão e exclusão e procedimentos de validade, para que se possa determinar quais são os mais relevantes, válidos, confiáveis e aplicáveis à questão. E aí, quais são os objetivos a serem alcançados? Reler os resumos, palavras-chave, títulos da publicação para avaliar a pertinência ou não em relação à questão de pesquisa, selecionar aqueles que forem pertinentes, organizar os estudos pré-selecionados e identificar por meio de um instrumento de avaliação. Aí eu paro e chamo a atenção para a possibilidade de um recorte temporal. O que é um recorte temporal? Recorte temporal, como eu falei, é quando vocês colocam que na pesquisa de vocês serão incluídos estudos apenas estudos a partir de 2015 para 2022. Isso é um recorte temporal e pode ser considerado como um critério de inclusão. Acontece que, para eu, Diana, tá? Isso não na literatura, eles não colocam isso como uma etapa obrigatória. Mas, para sugerir um recorte temporal, é necessário uma justificativa, porque fica parecendo que a gente está com preguiça de ler todos os títulos. Então, não podemos excluir estudos na revisão apenas pelo ano de publicação com o intuito de diminuir as nossas leituras. No direito, eu acho que vocês têm muita possibilidade de fazer isso, na verdade, o recorte temporal. Porque vocês têm as leis, os decretos, as portarias. Então, vocês podem fazer o recorte temporal justificando a partir realmente da lei, portaria, né, ou decreto. A terceira etapa, né, que é a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, ela geralmente passa por essas validades, né, que é a validade descritiva, que é para a gente se questionar. O próprio pesquisador, ele questiona. Os estudos são válidos em relação à metodologia que é desenvolvida? A validade interpretativa, né, compreende o reconhecimento da correspondência entre os dados registrados. Então, quais são e quão importantes são esses resultados? E a validade teórica, né, diz respeito à credibilidade dos métodos desenvolvidos. Por isso que eu falei a importância, né, de se conhecer os tipos de métodos de pesquisa. Porque essas validades é vocês, próprios pesquisadores, fazendo o estudo, que ao ler um texto, fazem esse questionamento. Esse estudo está ok? Eu vou colocar ele na minha revisão de literatura? Então, a gente, enquanto pesquisador, a gente lê um texto e faz essa análise em cima do texto. A quarta etapa, que é a categorização dos estudos selecionados, né? O que se espera dessa etapa? Formar uma biblioteca individual, como eu já falei, com os artigos selecionados para a pesquisa, mas também eu sugiro fazer uma biblioteca com os textos que vocês acham interessantes a partir dessa pesquisa, que não foram selecionados, mas que podem lhe ajudar na escrita do estudo, né, do texto. Então, elaborar e usar a matriz de síntese, analisar as informações, usar os critérios de validação para a análise crítica dos artigos e conteúdos selecionados, categorizar os conteúdos analisados e que respondam à pergunta clínica de pesquisa. Então, matriz de síntese ou matriz de análise nada mais é do que uma estrutura de organização para se fazer a análise dos estudos que já foram selecionados, tá? Então, eu selecionei 5 textos, professora. Então, beleza. O que é que você vai avaliar nesses 5 textos? Você vai avaliar a estratégia que foi construída, se tem processos, se tem recursos, o que é que você precisa avaliar de acordo com o objetivo que você propôs no seu protocolo de pesquisa. Então, a matriz de síntese, ela visa proteger o pesquisador de erros durante a análise. Parece muito complicado, mas acreditem, isso nos auxilia para que a gente não se perca no meio do processo.
porque são muitos textos a serem lidos, a gente cansa, às vezes a gente acha que está lendo o mesmo texto, porque eles são bem parecidos, porque você está lendo vários autores sobre o mesmo tema. Então, ter uma matriz de síntese ou matriz de análise, ela nos ajuda para que a gente não se perca durante a análise dos textos que estão sendo lidos. Então, essa organização ela pretende ordenar e sumarizar cada estudo, auxiliando o pesquisador no processo de categorização. A matriz ela deve conter informações sobre aspectos da investigação e permitir que o pesquisador tenha uma visão geral de dados relacionados a um desempenho de cada ponto. Então, percebam que a matriz de síntese ela deve ser construída por você e seu orientador, porque são vocês que vão saber o que é que vocês querem extrair de cada texto, né? Então, como é com rigor metodológico, todos os textos devem ser avaliados da mesma forma. Então, essa matriz, ela possibilita que você continue avaliando, mesmo depois de ler 10 textos cansados, da mesma forma. A quinta etapa, né, nós temos aí a discussão dos resultados, e aí o objetivo realmente é elaborar a discussão dos resultados, né, a análise e interpretação dos dados. Vocês vão colocar aqui no texto 1 e 5 e 7, enfim, ou A, B e C, ou mesmo o autor A, B, C, né, depende de como vocês queiram escrever esse texto. Falam sobre isso, e aí vocês vão discutir esse resultado. Então, é nessa etapa. A sexta etapa é a apresentação da síntese do conhecimento produzido, né, que é realmente a elaboração de um documento que descreva detalhadamente a revisão integrativa, ou seja, o artigo, ou o TCC, ou um congresso que vocês forem, né, e vão apresentar também a revisão. E aí eu coloco aqui uma observação, né, que fazer apresentações na própria instituição, em conferências locais, regionais e nacionais, e publicações para o público em geral, na forma, por exemplo, de relatórios periódicos ou boletins profissionais, estão entre algumas formas de divulgar essas iniciativas bem-sucedidas. Aqui eu tenho algumas referências e o meu muito obrigada. Quase que eu cumpri aí 1 horinha de apresentação. Aí, o que eu coloco, professor Cícero e professora Fernanda, deixa eu achar aqui. Já abro para aqui. Né? É que a minha sugestão é que, após as nossas discussões aqui hoje, que eu sempre faço isso nas minhas oficinas, é dar um tempo para os alunos, né, para eles pensarem, reverem esses slides, pensarem sobre os temas dos seus TCCs e tentarem essa construção desse protocolo de revisão. E aí, em um segundo momento, a gente pode marcar um novo encontro desse para apresentar esses protocolos, né, tirar dúvidas. Seria bem interessante porque são 2 orientadores com pesquisas diferentes, né, às vezes o mesmo tema, mas com abordagens diferentes. Então, fica bem interessante porque começa a ficar mais palpável para os alunos. Pronto. Perfeito, Diana. É só você dizer quando você pode novamente que a gente fecha essa data. Pensei a mesma coisa também, já para dar continuidade. Diana, eu anotei os questionamentos baseados em alguns problemas de orientando os meus. Não sei se a Fernanda também vai ter isso. Nos descritores... Deixa só dizer assim, em relação ao tempo, eu geralmente sugiro uns 15 dias, sabe, do dia de hoje para o retorno, porque como é a primeira vez que vai ser feita, às vezes tem muita dúvida nesse sentido, precisa de amadurecimento. Eu não sei como é que está o cronograma de vocês, né, da faculdade, né, da disciplina, do TCC, mas geralmente eu recomendo os 15 dias para que os alunos tenham, até porque existem várias outras demandas, né, na vida, gente. A gente tem que ser bem... eu recomendo os 15 dias, então a gente poderia pactuar no outro, sabe? Daqui a 15 dias, mais ou menos. No caso, dia 20. De agosto. Pronto. Por mim, tá perfeito. Aí qualquer coisa a gente vai...
Até porque, professora, eles têm o projeto. Inclusive, eu fui a professora que ministrei a disciplina de TCC1. E esse protocolo, eu acredito que todos têm já quase que 80% dele pronto. Né? Muitas questões do protocolo já foram respondidas dentro dos quesitos do projeto, que é o modelo que a instituição adota. Então, eu acredito que eles não vão ter tanto problema quanto essa questão norteador, o tema, a limitação. Alguns ainda têm certas dúvidas com relação realmente à delimitação, porque eles escolheram temas diversos, e aí, como a exigência da instituição no projeto é alguns pontos bem específicos, eu mesmo, em alguns momentos, até falei, não, quando vocês estiverem realmente fazendo a leitura, a seleção dos artigos, do material que vocês irão utilizar, aí vocês acabam afunilando melhor a questão ou a temática que vocês vão abordar no artigo. Mas eles têm esse esqueleto já, a maioria, muito, muito, muito bem delimitado. Então, pronto, ótimo, porque aí já, né, tem esses 15 dias só para revisar mesmo, e aí qualquer dúvida a gente se reúne no dia 20 de agosto, até porque dia 13 eu estava olhando, é véspera do Dia dos Pais, né? Aí pode ser que tenham várias agendas, então acho que dia 20 fica mais tranquilo. Uhum. Perfeito. Diana, eu anotei umas coisas aqui baseadas em alguns orientandos meus. Nos descritores, pode ser apenas um descritor no momento de fazer a pesquisa? Pode, sabe? Mas o que é que eu sempre sugiro em relação aos descritores? Quando vocês, pensando na publicação, né, que eu acho que é isso que também vocês vão querer futuramente, a gente sabe que nem todos conseguem publicar, mas é bem bacana um estudante de graduação já sair com a publicação, né? Então, pensando nisso, o que eu sugiro? Que você coloque mais algum descritor que possa encontrar o seu texto, porque muitas vezes as pesquisas, elas são com base nos descritores. Aí, se você só escolhe um descritor, você limita o seu estudo que alguém vai ler, né? Que só vai ter aquele descritor. E, às vezes, alguém quer ler o seu estudo e não encontra. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se você coloca 2 ou 3 que tenha dentro do seu tema, você abre o leque para que outras pessoas leiam o seu estudo, o que é muito bom. Hoje em dia, a gente fala que não vale só você publicar por publicar. É muito importante que você seja lido, né? Que as pessoas leiam o que você fez, que valorize o seu trabalho. Pronto, por que eu fiz esse questionamento? O trabalho de um orientando meu, que acho que se ele quiser falar mais, Rodrigo, ele mistura direito e literatura. E aí eu, dando uma pesquisa por cima das temáticas dele, era muito restrito, né? Porque ou você não encontrava nada relacionado ao assunto em revistas de direito, ou você só tinha na parte de literatura. E aí eu fiquei na dúvida se isso se colocaria apenas um descritor, e aí, como critério de exclusão, seriam revistas que são de direito, ou se colocaria esses 2 descritores, tipo direito e o nome lá da obra, e aí encontrar um número mais enxuto de artigos. Você pode me passar melhor o tema dele? Rodrigo, quer falar o seu trabalho? Oi, Cícero. Bom dia. Bom dia. O meu trabalho é sobre uma revisão de uma obra bibliográfica, e com essa obra bibliográfica eu pretendo fazer uma análise à luz também da legislação da CLT, mais específica, e também demais leis correlatas trabalhistas, para fazer uma análise de como foi a evolução da legislação trabalhista em comparação com o cenário descrito lá na obra, que de trabalhadores de minas de carvão lá da França, mais especificamente no período da Revolução Industrial.
Bacana, viu? Gostei desse trabalho. Me chame para assistir quando você for apresentar. Gostei bastante, Cícero. Vai ficar bem legal. E assim, o que eu digo já de cara, vai ser muito difícil você encontrar. Assim, não vou retirar, não vai ser muito difícil. Talvez eu não sou da área do direito, né? Mas eu acho que vai ser difícil você encontrar uma revista do direito, exatamente do direito, e talvez uma revista exatamente das línguas, né? Dos idiomas, porque a literatura ela vai aí para as letras. Mas talvez você vá ter que escolher uma revista que se aproxime, sabe? Não sei. Eu posso até tentar fazer essa pesquisa depois com calma para lhe ajudar, porque você sabe que eu gosto de fazer essas coisas. Mas eu fiz aqui, eu botei aqui no Google rapidamente Evolução da Lei Trabalhista em Obra Literária. Não sei se você já fez A obra em si é a de Émile Zola, Germinal. Pronto. Mas eu coloquei em obra porque eu queria achar de forma ampla o que os artigos têm falado sobre isso, sabe? E não em si sobre a obra que você vai abordar. Mas eu acho que você pode colocar... Eu não sei, qual foi o descritor que você já tinha selecionado? Eu fiz assim, essa pesquisa para ele. Eu tinha colocado Germinal, né, o nome da obra, e Direito do Trabalho. Aí, no banco de teses e dissertações da CAPES, eu lembro que só teve uma tese, inclusive muito antiga, antes da plataforma Sucupira. Então, a gente não conseguia nem acessar o trabalho. Certo. Você vai ter que fazer vários testes, né? Como eu disse, é aquela de realmente de testar e testando até encontrar. Mas eu acho que legislação talvez seja um tema interessante. Obra literária talvez seja um descritor importante, mas pensando em você ser lido, porque vai ser um trabalho bem bacana, assim, eu achei bem interessante o tema. Então, se você coloca obra literária junto com direito trabalhista, junto com talvez legislação e até mesmo o nome da obra, você abre um leque aí de ser encontrado e de encontrar outros textos. Porque, por exemplo, não coloque só o título da obra, coloque obra literária e direito trabalhista, porque pode ser que você encontre outros estudos com outras obras que foram realizados também com essa perspectiva. E aí pode lhe ajudar, inclusive, em desenvolvimento de metodologia, de entender como é que se faz essas análises. Eu acho que fica bem, bem legal mesmo. Eu lembrei do TCC do meu irmão. Meu irmão, ele avaliou... Meu irmão é formado em letras, em inglês. E ele fez como é que é, menino? Eu vou saber mais o título direito, não. Mas ele avaliou um livro, uma obra da literatura inglesa, e aquele dos ossos, que matava os ossos. Se lembra de que tinha um filme desse? Eu sou ruim de título, minha gente. Cícero vai lembrar desse livro. Eu me esqueci agora o autor. É bem famoso ele. Que tem um filme que matava e tirava os ossos das mulheres. Não sei se vocês se lembram desse filme, gente. Não é novo, não. Talvez é porque eu sou já mais velha. Aí, meu irmão avaliou as personagens femininas em relação ao machismo no livro. E ficou bem bacana também, com a obra literária. Então, eu acho que a sua proposta é bem interessante, viu, Rodrigo? Parabéns. Muito bacana. Inclusive, essa é uma das propostas, de analisar essa abertura do diálogo das fontes entre o direito e também a literatura, usar esses dois campos. Excelente, muito boa mesmo, gostei bastante. Pronto. Outras, só comentando, né? Você falou sobre o filtro temporal, recorte temporal. Alguns dos meus orientandos, eles estão fazendo com base na pandemia, né? Questões relacionadas à pandemia. E aí, nesse caso, o recorte temporal seria justamente de março de 2020 até agora. Isso. E totalmente justificável, né? Totalmente justificável, perfeito. Por fim, Diana, eu só queria que você comentasse sobre se havia
assim, questão de escolher os autores. Por exemplo, está passando carro de som, mas de autores, mestres, doutores ou alunos de graduação, você acha que existe uma diferença no momento de fazer essa revisão da literatura, de escolher artigos de doutores ou artigos de mestres? Não, eu acho que só se esse for um critério seu, que pode ser, né? Uhum. Desde que você pactue isso no protocolo de pesquisa, porque aí você vai colocar isso quando for escrever o método. Não, serão selecionados apenas estudos de pesquisadores doutores, enfim, que você pode justificar pela maturidade de pesquisa, mas essa não é uma obrigatoriedade, não. O que eu acho mais importante é realmente a validação dos estudos, né? De entender aí a qualidade dos textos, se os textos estão de acordo com o que vocês esperam em relação ao tema, né? Aos métodos. Perfeito. Fernanda, tem algo a falar? Só quero acrescentar nessa última questão, Cícero, que você comentou, quanto ao... Foi na última, quanto ao recorte temporal. Porque o que eu percebi, que alguns orientandos meus, eles querem falar sobre determinado tema, só que também eu não vejo muita, vamos dizer assim, uma finalidade legal de você recortar o tempo. Pode fazer uma abrangência geral, só que para não ficar tão geral, foi que eu sugeri que alguns fizessem com relação ao entendimento de determinada repartição, entidade ou lei. Por exemplo, Diana até falou em um momento que, na nossa área do direito, que é assim mesmo, às vezes você quer falar sobre determinada portaria, resolução, lei. Então, quando o tema ele é bem atual, mas, ao mesmo tempo, ele é muito abrangente, eu pedi para falar sobre o entendimento do STF, o entendimento do STJ, de acordo com a norma legal, porque aí fica mais restrito. Justamente porque a gente não tem como justificar, porque o recorte temporal não serve para justificar só um período curto de tempo, para a gente dizer assim, não vou analisar a história completa, vou analisar só esses 2 últimos anos, certo? Os 2 últimos anos, ele corresponde se você quiser falar sobre a pandemia, digamos assim. Mas se não tem outra finalidade, a gente não pode simplesmente recortar para ficar um material mais reduzido, para a gente não ter tanto trabalho. Então, aí eu sugeri que eles fizessem de acordo com determinada entidade ou lei, como, por exemplo, o trabalho de Sara Adriana, que eu vi que ela está aqui, não está? O de Sara. Ela vai falar sobre a herança digital, mas somente com relação ao entendimento do STJ, Sara, se eu não estiver enganado, me corrija. STJ foi STF que a gente comentou. Aí eu pedi para que ela fizesse nesse sentido, para que não houvesse uma pesquisa profunda com relação a desde quando que ficou entendido sobre a herança digital, sobre as normas, qual a finalidade, o efeito. Então, ela vai falar sobre essa instituição e sobre esse tema, que é uma forma da gente restringir mais e encontrar um resultado até mais positivo. Muito bom, professora Fernanda, é isso mesmo. E aí, como eu disse, é bem pessoal, mas eu estou entendendo que vocês também estão concordando comigo, essa questão do recorte temporal. Às vezes não faz sentido. E no direito, eu sei porque eu converso com meu esposo, né? Às vezes a gente discute algumas coisas, ele está conversando. Às vezes vocês pegam leis de 20 anos atrás, então existiu alguma publicação naquela época sobre isso. E aí, às vezes, o recorte temporal não faz sentido. Mas essa sua orientação foi muito pertinente. E aí, eu sugiro que vocês coloquem isso nos critérios de inclusão e exclusão. Porque é isso aí que vai lhe dizer, vão aparecer, vamos dizer, 200 textos. Mas esse aqui não é de acordo com o STJ. Então, não é isso. E tudo bem, não significa que o texto está errado, não, viu, gente? Significa que você tem o rigor metodológico da sua pesquisa e você está seguindo esse protocolo de pesquisa que foi pensado de acordo com o objetivo que você quer alcançar. Então, percebam que está tudo muito amarradinho, assim, o protocolo de pesquisa, ele nos deixa bem seguros em relação a isso. E aí, quando a gente vai escrever o texto e colocar na metodologia, a gente vai colocar exatamente o que está lá no protocolo de pesquisa. Ou seja,
A gente para agora para planejar, né, e construir o protocolo de pesquisa, mas quando vocês forem escrever, já está pronta a metodologia, porque é exatamente o protocolo. Isso, professora. E foi por isso mesmo que eu, assim, no semestre passado, eu pegava muito no pé deles. Às vezes eles chegavam, Fernanda, eu queria falar assim, assim, assim. Aí eu disse, certo, mas o que realmente você quer pesquisar? Porque é como a senhora estava falando no início, a pesquisa de início, ela dá um impacto, assim, que é uma coisa grandiosa, mas quando a gente começa a afunilar, recortar, especificar melhor, fica tudo muito claro. Por isso a necessidade da gente fazer um projeto bem delimitado, que é para quando a gente for pegar no próximo semestre, para detalhar ele, transformá-lo em artigo, e você saber exatamente e relembrar, é isso aqui que eu quero pesquisar, é isso aqui que eu quero encontrar, é assim que eu preciso seguir para encontrar o que eu coloquei como um objetivo. Então, por isso que eu fui sempre assim, pegando no pé para eles deixar bem restrito, bem enxuto, para quando chegar lá na frente eles poderem delimitar direitinho e lembrar o que realmente queria. Porque, às vezes, você passar um tempo, se você não deixar bem claro, você não sabe mais para onde é que você quer ir. Se você não fizer o esqueleto, você não sabe depois qual é o percurso que você deve seguir para encontrar aquilo ali. É isso mesmo, excelente. Pessoal, alguém que ficou com alguma dúvida, gostaria de conversar, falar sobre seu projeto, alguma dúvida pessoal sobre o tema? Eu acho que tem muitas dúvidas, conhecendo, Cícero, mas as dúvidas vão surgir quando eles começarem a fazer. Exatamente. Quando for no horário ou quando for no momento lá da oficina, aí sim, eles vão dizer, Rosana, mas eu não entendi isso aqui. Quando eles começam a estudar, porque a dúvida só surge quando estuda, né? Quando está realmente empoderado do tema. Enquanto a gente está com muitas ideias, ainda não tem. Isso. Mas é tranquilo, assim, é isso mesmo, né? Faz parte, é a primeira aproximação. Então, eu vou até encaminhar agora, Cícero, no seu WhatsApp a apresentação, porque aí você, né, compartilha com todos, vão dando uma lida, construindo cada um seus projetos ou seus protocolos. E aí, no dia 20, provavelmente vocês terão muitas dúvidas. Pronto, pois perfeito. Então já fica marcado dia 20, mesmo horário. Isso, por mim, sim. O silêncio aqui é anuência, tá, gente? Combinado. Pronto, então perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez, Diana, pela sua disponibilidade de tempo, né, pela compartilhar de fato seu conhecimento com a gente, com esses alunos. Eu disse para eles desde o começo, é um privilégio estar aqui nesse momento de troca. E, sim, só agradecer mais uma vez agora por se disponibilizar a vir mais uma vez, né, para a gente debater os protocolos de pesquisa dele. Eu que agradeço o convite, de verdade, você sabe disso. E é uma honra para mim estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito, eu conheço a FACEP, minha prima se formou aí, inclusive, que é advogada. Então, eu me coloco à disposição, Fernanda, estou à disposição também, tá? E podem contar comigo. Muito obrigada, professora. Agradeço mais uma vez. E até quando eu fui pedir para o professor Cícero, eu disse, Cícero, será que eu posso participar também com os meus? Que a minha turminha é bem... é grande. Aí ele disse, eu acho que posso, mas eu vou falar com ela. Aí depois eu até botei assim, ei, Cícero, ela não falou nada não, porque assim, o que estava restrito para uns, aí chega uma turma de 20 pessoas querendo entrar. Mas eu agradeço imensamente e agradeço mais uma vez também por a senhora já se mostrar disponível para fazer essa oficina. É enriquecedor, tanto para os alunos como para nós também, né? É uma troca de conhecimento muito importante. E no que a senhora precisar também da gente, eu já vou incluindo Cícero aí, pode ficar à vontade. Tá, ok. Ela muito já obrigada. sabe, é só mandar lá atrás. Cícero, eu já perturbo já. Pois tá bom, gente. Muito obrigada obrigado, e bom fim de semana. Obrigada. Obrigada a você.